porque continuamos com geometria. Estou calculando noite e dia. É tanta equação que me arrepia. E o que eu faço? Ai, meu Deus do céu! A gente estuda mais um pouquinho, tira as dúvidas, clareia a mente de vocês e devagarinho vocês vão lembrando de tudo que vocês já viram em toda a caminhada do seu ensino médio. E esse é o objetivo do terceirão, né? Rever e reconhecer tudo. E eu até sinto falta dessas habilidades, rever, reconhecer, relembrar, rever, reconhecer. Porque agora é o seguinte, o terceiro ano chegou e nós entramos em campo com tudo. E a cada piscada, Enem. Agora... Piscou, Enem. E aí a pergunta que eles ficam é justamente essa. O que eu faço? Ai, meu Deus do céu, é tanta equação. Ó, a primeira coisa, não precisa ficar preocupado em decorar as fórmulas todas. Impossível. São tantas fórmulas que não dá. O Enem costuma cobrar figuras ali que são sempre repetidas. Até falamos na aula do poliedros sobre o paralelepípedo reto retângulo. Todo ano cai uma, então você vai firmar nesse. Ah, mas eu não lembro. É um prisma. Então, multiplica comprimento, largura e profundidade. Comprimento, largura e profundidade. Se for uma pirâmide, comprimento, largura, profundidade, divide por 3. Agora, nos corpos redondos, aí tem que lembrar do πr ao quadrado. Verdade. Mas essa é a aula de hoje, eu não vou falar ainda, porque nós vamos começar. Mas você vai criando estratégias, esse é o detalhe. E a gente fez aí 2 aulas de geometria plana, né? A gente não pode ficar muito tempo no mesmo assunto, porque o terceiro ano é revisional e tem muita coisa para rever. Mas ainda a gente começa a pegar um pouquinho de cada e vai dar tudo certo, tá? Se fossem 96 aulas... Aí daria mais tempo. Mas só são 54, então não dá para ficar... Eu não sei se eles ficam felizes ou tristes, né? São só 54. Não, mas o primeiro e o segundo ano, que já estão no NEM, né? No novo ensino médio, já estão contemplados aí com 96 aulas de matemática. Aí ali você esmigalha, você joga no chão, cata tudinho, organiza. Aqui não dá, mas vocês já têm uma certa bagagem. Certeza que já tem. Agora nós vamos só arrumar essa bagagem, organizar, separar direitinho, colocar ali meia com meia, calça com calça, camisa com camisa, deixar tudo arrumadinho. Organizado, né? E na aula anterior a gente já começou a geometria espacial, onde a gente viu aí os sólidos, né, regulares, os de Platão. A gente viu também pirâmide, suas características, suas equações e também o prisma. E aí, isso tudo são poliedros. Verdade. E a gente falou que os sólidos geométricos se subdividem em poliedros e não poliedros. Então, hoje, a aula contempla os não poliedros, ou também chamados... corpos redondos. Muito joia. Vem com a gente, então, é hora de estudar. E a gente vai para a aula 10.1, onde a gente vai para a parte 2 de geometria espacial, estudando os corpos redondos e também área e volume, né? Área e volume, certinho? Certinho. Beleza? Nos corpos redondos a gente começa assim. Vamos lá. Os não poliedros, então. Vejam alguns exemplos aí. Olha aí que legal, né? Temos vários exemplos de objetos, formas que a gente usa aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que tem formas arredondadas, né? Então, acho que é por isso que elas são chamadas de corpos redondos. Seria isso? Isso, corpos redondos. Elas têm pelo menos uma região não plana, né? Pelo menos uma parte da região dela é arredondada. Então aqui nós temos o exemplo dessa caixa d'água, essa cisterna, que também se parece um pouquinho com um silo, não é, de armazenar grãos. Nós temos ali um cone, que também se parece com um chapéu de bruxa. Verdade. Halloween chegando. E tem ali as bolinhas de gude, né? Que dependendo da região também tem uns nomes específicos, né? Peteca. Bolija. Bolija. Lá no sul é bolija, eu acho que é influência espanhol, né? É bolija. Vamos lá, então. Os corpos redondos são os sólidos geométricos, né? Que possuem superfícies curvas. E por isso recebem esse nome. E são eles... cilindro, cone e esfera. Olha que bonitinho, aqui é o desenho deles, né? E a gente depois pode estar praticando aí a parte de fazer o esboço também, tá? Valendo? Corpos redondos no nosso dia a dia, claro, né? Então a gente vê aqui, ó, em várias situações do nosso cotidiano, a gente encontra aí, né, objetos com formato de corpos redondos, né? Verdade. Esfera, ó, temos aqui a esfera aqui e esfera aqui, né? Cilindro, aqui e aqui. E também a
o cone. Cone, né? Sorvete e a nossa taça. Muito legal. Beleza? E claro que a gente vai falar um por um com vocês, né? Porque é a hora da gente entender cada um, não confundir, né? Eles são semelhantes na parte, eles se assemelham na parte das superfícies arredondadas, mas cada um tem a sua característica, né? Cada um vai ser diferenciado por um detalhe. Mas você lembrando o nome já é um grande sucesso, um grande passo. E aí, o mais interessante é assim, é que no Enem, muitas das vezes, em algumas questões, eu não preciso nem fazer cálculo nenhum. É só olhar e verificar lá o que ele está me pedindo. Na leitura do problema, eu já vou tendo uma luz. A gente até discutia hoje de manhã com alguns alunos, e eles falavam assim, professor, tem questão do Enem que é tão difícil, mas quando a gente vai lendo direitinho, vai vendo as palavrinhas chaves, parece que vai clareando, vai ficando fácil. Eu falei, pois é, porque o Enem, ele é assim, ele contextualiza o problema. Verdade. Então, se eu já sei fazer, mas esqueci a fórmula, mas se eu leio direitinho, ele vai me dando pistas do que é para ser feito. Então, aí nós vamos só diferenciar esses pontos, porque todos têm regiões arredondadas. Superfícies, né, arredondadas, mas o cilindro tem duas bases. Duas bases. Ele se assemelha mais com prisma, né? Então ele parece um prisma com duas bases? Ele parece um prisma, só que arredondado. O cone tem uma base só, então pirâmide. Se assemelha com a pirâmide, com uma base só que é uma pirâmide arredondada, vamos dizer, né? E temos a esfera, que sim, essa é a única e exclusiva, né? E ela parece um pouquinho... Com dodecaedro? Com dodecaedro. Só cuidado, tá? Porque o dodecaedro, ele pode ser planificado e a esfera não pode ser planificada. Verdade. De boa na lagoa, então é hora de estudar um pouquinho de cada um. Vamos lá, o cilindro, vamos conhecer, olha lá. O cilindro, então, tem duas características principais, vamos ver. Duas bases em forma de círculo. Duas bases em forma de círculo. Isso, aí eu preciso tomar cuidado com um detalhe, porque nós já falamos que o círculo, ele é a região, a área, né? É a área. Então aqui ele fala duas bases em forma de círculo. Mas dependendo do problema na prova, no Enem, ele pode falar assim, ó, igual ele já fez. Uma caneca tem um círculo e uma circunferência. A circunferência é a parte aberta, vai ser considerada só a linha, beleza? E aí nós temos então duas bases em forma de círculo e uma superfície lateral, que é uma superfície curva. O cilindro combina formas planas e não planas, porque no caso as bases são planas, né? Isso. Agora, uma coisa interessante que tem aqui, que talvez eles não possam até não lembrar, né? É um detalhezinho chamado geratriz, que é essa linha imaginária que a gente tem aqui na lateral. Imaginária por quê? Porque se você pegar uma latinha e você, né, uma latinha ali de refrigerante, enfim, você vai segurar nela, não existe essa linha. Né? Ela é toda arredondada, mas para a representação no desenho... Para recortar e abrir... Isso, recortar e abrir, a gente vai ter que, né, ter essa linha como guia aqui. E para desenhar também, né? A gente precisa dessa linha para fazer o desenho. Então, essa linha aí, ela é muito influenciável, porque nos cálculos a gente precisa dela, e ela tem um nomezinho bem especial, chamado de geratriz. E aí ele já pode também observar o seguinte, nesse nosso cilindro, que é um cilindro reto, que está certinho, em pezinho, não está inclinado, essa geratriz vai ser também a altura desse nosso cilindro, vai ter o mesmo comprimento da altura do cilindro. Então você já pode observar. No Enem, já vai lá, você já anota aí, ó. No Enem, geralmente, quase sempre, todas as vezes, ele coloca cilindros retos. Ele não faz o cilindro oblíquo, só o cilindro reto. Mas nós temos o reto... então já vamos mostrar para eles? A gente tem o reto, né? Que no caso a altura forma um ângulo de 90 graus com a base. Isso. E a gente tem o cilindro oblíquo, que aí nós temos outro ângulo aqui que não é o de 90 graus, é diferente. Mas na maioria das vezes, como o professor Maurício acabou de falar, no cilindro cobrado no Enem, por exemplo, geralmente ele usa o cilindro reto. E aí, nesse caso, esse eixo chamado de altura vai ser a nossa própria geratriz, cilindro reto. Já no oblíquo, olha lá, ó, a geratriz vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. Tá, porque aqui nós temos a altura e aqui nós temos a geratriz. Aí ficou diferente, né? Temos um triângulo retângulo aqui, ó. Legal, gostei. Aí a altura não é mesmo que a geratriz, não é? Beleza?
Beleza. E claro, né, a gente pode planificar? Pode. Pode. É como se a gente seccionasse a latinha aqui, ó. Eu gosto da... Tem o sonoro, né? A gente corta a latinha, né? E aí a gente planifica. Claro que aqui nós teremos um retângulo, né? A hora que a gente abrir a latinha, abrir ela, e temos as duas bases aqui circulares, né? Aí a pergunta de alguns é a seguinte: professor, mas como é que eu vou ter um retângulo se eu tenho uma região... Se eu tenho a região arredondada? É justamente isso. Essa parte, né? Vamos conversar aqui para vocês entenderem direitinho aqui, ó, porque assim, fica um certo ar de confusão, porque como é que uma região é arredondada E volta a ser... e de repente eu vejo uma linha reta? Um retângulo, né? Essa linha reta aqui, vai ser a base do nosso retângulo, é 2πr. Ah, sim, porque esse aqui, ó, deixa a professora até vir pra cá, ó. Esse aqui, quando a gente abre a latinha, isso aqui é o comprimento aqui, né? Aí é o abre contorno. o comprimento da circunferência. Legal, Isso. legal. Então, e aí, né, na minha época, nós íamos pro sítio, e aí o vovô, você lembra que o vovô usava aquelas latas de óleo que tinha antigamente de ferro, e aí ele usava tanto para medir a farinha, né, tal, que ele fazia, e também ele abria a lata de óleo e ficava nesse formato aqui. E ele fazia ralador para ralar milho, para ralar mandioca. Então, nós tínhamos utilidade para aquelas latas. Hoje em dia a gente joga a lata fora porque até o próprio processo dela é meio perigoso, né? Dependendo de como você corta ali, você pode se machucar. A lata de óleo, ela vinha com umas emendas já meio que... Acho que era feita para isso mesmo. Ela tinha uma borda, né, bem ajeitadinha, não tinha perigo de você abrir e ficar com pontas para cortar. Então, eu lembro que nós usávamos isso aqui no sítio. Então, era a planificação. Quando eu olhei para isso aqui, eu já lembrei. Já logo Opa, lembrou. No sítio nós fazíamos isso. Fica na memória, né, as coisas da infância. Tá, então primeiro a gente viu a característica do cilindro. Não teve fórmula nenhuma. Não, mas tem. Tem depois. Tem, depois tem. E hoje tem paródia, hein? A gente falou que ia trazer a paródia, a gente trouxe a paródia para vocês. Muito bem, né? E o cone agora. Então, a gente primeiro viu o cilindro, agora vamos ver a característica do cone. O cone é muito conhecido, né? Quando fala em cone de trânsito, todo mundo já lembra, né? Daquela figura, daquele objeto que a gente vê aí muitas das vezes nas ruas, na cidade, tá bom? Vamos lá então, hora do cone. Vamos ver na natureza? Bom, um tornado tem um formato semelhante a um cone. Né? De repente você está aí na BR, passando na BR, está aquele calorzão danado, aquele sol quente, e aí de repente bate um vento assim mais diferente, começa a formar aquele monte de poeira subindo, o tornado se parece um pouquinho com um cone. Verdade, olha lá o formato dele lá. É verdade, um cone de cabeça para baixo, né? E agora, os cones, então, assim como o cilindro, têm algumas características, né? Uma base circular, ou seja, a base é um círculo, beleza, certo? Uma base só. A base agora é única, não tem duas bases como no cilindro, tá? Superfície lateral curva, também do mesmo jeito, né? Apresenta agora um vértice, que é aqui a pontinha, né? Como se fosse a pirâmide, né? Isso. E aí nós temos a superfície lateral, a base... E nesse caso do cone, a geratriz não vai ser a altura. Aqui nós poderíamos até já expressar uma fórmula para encontrar essa geratriz, porque olha só, altura, raio, geratriz. Altura aqui, raio e geratriz. Ah, mas isso aqui é muito fácil, porque é só usar o Teorema de Pitágoras, Teorema de Pitágoras, isso então mesmo. Quer dizer que a geratriz ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado? Isso mesmo. Ai, que legal. Pitágoras neles, né? Muito bem. A gente consegue enxergar isso com facilidade, né? Aí alguns estão se perguntando, mas se tem um vértice, por que não tem arestas? Porque esse vértice aí é formado justamente por essa região curva. Né? Então, quem vai fechar lá no vértice é a nossa geratriz, tá certo? Vamos de boa, então, agora uma planificação do cone, né? Então, se a gente abrir aqui o nosso cone, né? Olha lá, abrir o nosso cone. O que vai acontecer? A gente vai ter aqui, tipo, um pedaço de uma circunferência, né? Um pedaço de uma pizza bem grande. É, isso. E claro que a base circular, né? A base é um círculo. Beleza. Então, assim fica a planificação do cone, ou seja, uma base e a superfície na lateral planificada. Beleza. Certo? E aquela base ali, essa base planificada aqui, também vai ser
o comprimento da nossa circunferência. Essa basezinha aqui da pizza aqui, todinha aqui. Ué, professor, mas... Aqui, né? vai ter 2πr... É que tu puxou do outro lado aqui, ó. É que tava mais pertinho de mim, eu fui lá longe aqui, ó. Aí, isso. 2πr também. Mas não fechou. Não vai fechar. Por quê? Porque nós expandimos ela, então ficou 2πr. Já dizia, né? A geometria espacial, a gente precisa ter uma visão do espaço, né? Então tem coisas que a gente consegue enxergar, tem outras que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, mas devagarinho a gente vai entendendo as situações, né? Eis porque a aula vem assim, as figuras primeiro, enxergar todas, entender, e o melhor de tudo, tentar sempre associar a figura com alguma coisa que você já viu, que tem no seu dia a dia. Por exemplo, cone, sorvetinho, vai comprar um sorvete, todo lugar tem um sorvetinho, você compra um sorvete, vem nesse formato. Aí você vai comprar, deixa eu ver, o que mais tem formato de cone? Tem aquelas pipoquinhas no saquinho de cone, não tem? Aquelas pipoquinhas doce, é no formato de cone. E depois, nós vamos falar por que eles estão fazendo isso agora com as pipocas, com os docinhos, botando no formato de cone. Ah, é verdade. É grande, do mesmo tamanho, só que já vocês vão descobrir. Já chega lá. Vamos lá, então agora vamos ver a esfera. A esfera. A gente viu as características do cilindro, do cone, agora da esfera. Vamos lá. A esfera, figura muito interessante, né? Olha que legal. A gente vê a aplicação da esfera em muitas situações, né? Numa simples laranja. Laranja, né? ou bergamota? Numa bolinha de Natal aí, para enfeitar a árvore de Natal. Né? Na costumeira bola de futebol, de vôlei, seja do que for. E a esfera, então, ela é muito interessante, só que ela não possui planificação. Não dá. Não dá. Corta uma bola de futebol e tenta colocar ela no plano. Não vai. A sua superfície é totalmente curva e a gente chama assim, ó, a casquinha, ou melhor, a fronteira da esfera, chama-se superfície esférica, tá? Então, a gente vai ter ali algo que envolve, né? Como se a gente conseguisse descascar a laranja por completo, né? Sem perder e abrir ali a casquinha dela, né? Então... Eu vi até esses dias uma experiência de alguém que pegou uma bexiga, encheu uma bexiga redondinha, aí enrolou com linha e jogou cola, passou cola com água assim por cima. E esperou secar e furou a bexiga. Fazem luminária, assim. Aí ficou, ele fez justamente um abajur. Só que ele fez redondo Aquelas bolas dente de leite também fazem... Fica legal. legal. E aí ele fez, querendo imitar uma lua. Então ele fez, né, enrolou uma linha e passou uma cola com uma coloração meio acinzentada. E aí fez essa casquinha, essa superfície esférica. São experimentos que são tão importantes, tão legais de serem feitos. Por quê? Porque, não sei se vocês já tiveram curiosidade de olhar, mas o Enem nos últimos anos tem feito o quê? Ano passado ele pegou um papel, aí dobrou assim, e cortou o bico. Fez um corte no bico assim meio arredondado. E queria saber que figura geométrica se formava ali. E isso, eu lembro, hoje em dia quase não fazemos. Mas isso nós brincávamos muito antes. Não, e tu sabia que teve gente rasgando a prova? Sim. dobrando e rasgando pra ver. Só tem um problema. Nesse rasgar assim, às vezes fica meio oval, depende de como você rasga. Se você rasgar reto, ele fica meio arredondado. Então tem todo esse detalhe. E lá do Enem ele fez um corte assim, ó, né? Fez meio que uma semiparábola, uma meia circunferência. Então todos esses cuidados são interessantes. Mas são alternativas, são coisas do dia a dia. Antigamente nós brincávamos assim, projeção ortogonal, que o Enem está cobrando muito. Eu lembro que quando eu era menino, faltava energia em casa, a gente fazia o quê? Acendia a vela e ficava assustando os outros fazendo coisa na parede, né? Botando o dedinho para fazer sombra. Isso é uma projeção ortogonal, só que é feita, a gente faz no plano paralelo com a parede. Sim. E o Enem faz usando o Sol perpendicular com a Terra. Mas, na verdade, tudo a gente consegue ver a aplicação, né? E aí, agora, né? Agora a gente vai para as equações, né? Porque estava demorando, né? A gente estudou as características do cilindro, do cone e da esfera. Aí agora vamos para as equações, que é onde a gente vai aplicar a matemática dentro de tudo isso, né? Vamos lá, então? Área da superfície do cilindro, vamos ver. Bom, a área da superfície do cilindro vai ser calculada da mesma maneira que nós calculamos a área dos prismas. Olha lá, assim como nos prismas... Vai ser a área lateral, mas 2 vezes a área da base? Isso, só tem um detalhe.
A área da base agora é um círculo. É um círculo. Então ela pode substituir por πr ao quadrado. Beleza. A base é um círculo e a superfície lateral um retângulo, né? Então, com isso, a gente pode pensar, né, em calcular a área lateral, é a área de um retângulo, base vezes altura. 2πr vezes h. 2πr, que é a base, que é o comprimento aqui da circunferência, ó, vezes a altura, que é h. Tá? Beleza. Beleza, né? Agora, a gente trabalhando com a equação aqui, fica dessa forma. Mas não precisamos ficar preocupados nem apavorados. A gente calcula a área do retângulo e depois calcula a área do círculo e multiplica por 2. Essas formulazinhas que aparecem, isso são fórmulas que nós temos, né, pedagogicamente. Essas aqui eu mesmo costumo nem utilizar, Não. né, professor Maurício? A gente usa mais essa aqui, que é a basiquinha. Isso. Mas a básica vai nos trazer o resultado total do mesmo jeito. Beleza. Tá? Vamos lá, então, observe como que acontece, ó. Aqui a gente vai ter um GIF, ó. Boa. Abrimos aí. Eu gostei do H ali, tu viu? Né? Ele foi incorporado no... Olha lá. Uau. Legal, né? 2 vezes πr ao quadrado mais h vezes 2πr. Claro, a gente tem 2 circunferências, né? Então, Olá, 2 vezes olá. o πr ao quadrado. Cortou. Vamos ver aqui como é que fica? Ela tá atrás de mim ou de você? Deixa eu ver. Vai estar atrás de você. Então, eu dou um passo para cá para a galera ver. Ou 2 circunferências, um retângulo, 2πrh. Top, né? Uau. Então, a gente está vendo aí a planificação, ou seja, abrir a latinha do jeito que a gente falou para vocês. E claro que aí a gente consegue visualizar de onde saiu o retângulo bem direitinho, né? Isso. E as 2 circunferências que são as bases. Que vai ter de aluno abrindo latinha de Né? azeitona, de milho. Olha aí, legal. Top, né? É bom a gente conseguir visualizar o que é que está acontecendo, muito né? bom. Senão, às vezes, a gente fica muito no abstrato, beleza? Beleza. Isso foi a área de superfície. Então, a gente abrindo, planificando, Já a gente consegue calcular a área com figuras que a gente já conhece. Retângulo, círculo e tudo mais, tá? Por isso que a gente disse que aquelas figuras planas lá da geometria plana ia fazer a diferença agora, né? Isso. A gente ia precisar delas. E aí, agora vem os cuidados. Nós mostramos a fórmula. Eu vou memorizar a fórmula. Cilindro, 2πr, mais... Tá, beleza. Aí memorizei a fórmula. Chega no Enem, ele fala de um copo. Aí qual a área, igual da piscina, qual a área da superfície desse copo? Primeira coisa, se é um copo, a parte de cima está aberta. Não existe. Não tem. Então só vai ser πr ao quadrado mais 2πrh. Então são cuidados. Na piscina, lembra da piscina? Não tem tampa também, Não tem né? tampa, porque se eu botar uma tampa na piscina, não tem função nenhuma ter a piscina. Não sei, não conheço a piscina ainda da casa do Você não professor conhece? Maurício. Não, ainda não. Me Mas- chamou. Vamos lá hoje? Ah, não, hoje tá frio, quero não. Que Vamos lá, engraçadinho. Piquinho. Olha aí o golpe. É golpe em cima de golpe aqui. A água tá quentinha, Não, Bela. tá não. Tá. Ixi, Tô falando eu não pra entro ti. nem quando tá calor, que dirá no frio. Tá frio, né, gente? Hoje tá frio. A pessoa Lúcia tá até de roupa quentinha aqui. Bora lá, então, agora a área da superfície do cone. Né? Então, a gente viu como que a gente calcula mas, quando né? a gente abre o cilindro e agora quando abre o Eu cone. tô com dúvida, porque eu não aprendi a calcular Aquele aquela área, pedaço da pizza. né? Não sei, não. Eita, eu acho Bora que- pular? Vamos pular. Vamos pular. Vamos lá. A área da superfície do cone, se liga na telinha. A área da superfície do cone, assim como na pirâmide, vai ser dada por área lateral mais área da base. Ah, então se assemelha com a pirâmide, é? Se assemelha com a pirâmide. E a pirâmide só tem uma base? Pronto. Isso. Então, claro, né? A base é um círculo e a superfície lateral é um setor circular. E aí é que o bicho pega, porque a gente vai ter que fazer o quê mesmo? Bom, vai ser bem simples, porque é só fazer πr vezes g, a geratriz. Ah, tá. Então é só pegar esse... A metade desse- Isso, a metade desse aqui, né? É o que é o πr. πr e multiplicar pela geratriz. Ah, por quê? Porque isso já foi feito, transformações Já foi na feito equação, todo um que processo. chega a essa conclusão, né? Isso. Que a gente faz o πr vezes a geratriz, e aí, claro, soma com a área da base, que é um círculo. E a geratriz, nós já mostramos para vocês como vai ser calculado. Lembram? A geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Beleza.
Beleza, Mas- beleza. Eu acho que eles estão assim, ó. Geometria, estou calculando noite e dia. É tanta equação que me arrepia. É muita equação. Só que a gente precisa entender o conceito, né? Do que é, por exemplo, um cilindro. A planificação dele é um retângulo com dois círculos. Então, a gente vai calcular o retângulo pela área da base vezes a altura. Na verdade, se a gente pegar pelas básicas, né, pela área das figuras planas básicas, a gente consegue os resultados. Já vai tranquilo. Né? Isso, só a gente precisa tranquilizar o coração, porque se a gente ficar pegando por aqui, por tanta equação que mostra realmente, que a gente precisa mostrar para vocês, porque tem mesmo, né, essas equações, aí às vezes a gente sofre mais um pouquinho, né? É porque assim, nós temos dois processos, né, na escola. Nós temos o processo didático, que é aquele que está no livro, tem que ser passado, a base pede que você saiba, você tem que saber. E tem o prático, né? E tem o prático, que é esse dispositivo, e aí agora está ficando bem legal, porque o próprio formato do novo ensino médio, o próprio formato educacional hoje, já sugere que o aluno tenha mais uma noção de matemática básica, leitura e interpretação, tanto para o SAERO, para o SAEB, quanto para o Enem. Você vê nas questões do Enem que de 45 questões, pelo menos 30 ou 35 você faz só tendo um domínio de matemática básica. O que é a matemática básica? Porcentagem, leitura, interpretação, as 4 operações, um pouquinho de regra, né, das figuras geométricas básicas. Se você souber disso, você está tranquilo. Nós não precisamos ficar preocupados em, meu Deus, anotar todas as fórmulas aqui, vou decorar. Igual nós fazíamos lá no 8º ano, no 9º, no 2º ano. Verdade. Que ia para a prova, meu Deus. Tanto é que até na nossa prova, eu lembro que na prova do ano passado, com o 2º ano, nós colocamos as fórmulas. Lembra que nós falamos, vamos colocar as fórmulas aqui. Por quê? Porque não é obrigatório você decorar a fórmula. Você tem que conhecer a figura. Porque eu ia falar assim, ó. Um povoado vai construir um reservatório no formato de um cilindro. E você tem que saber o que é um cilindro. E acabou. Ele não vai falar, o cilindro é igual a figura do lado. Não. Tem que saber. Beleza? Né? Vamos de superfície da esfera agora? Esfera agora lá. Na figura abaixo estão desenhados 3 círculos máximos, a gente fala, né? Então, a área da superfície da esfera, ela é dada por 4πr ao quadrado. E esse R é o raio da esfera, tá? O raio da esfera. O Rzão, a gente fala, né? Beleza? E agora vamos ver os volumes, né? Então, os volumes do cilindro, volume do cone, volume da esfera. E o volume, ano passado, foi surpreendente, porque nós tínhamos mais ou menos 3 anos ou 4 que o Enem não cobrava a esfera. E o ano passado ele veio e cobrou 2 questões de esfera. O Enem é caixinha de surpresa, né? A gente sabe mais ou menos uma tendência, mas o professor Maurício está tentando adivinhar aqui o que cai, né? Vamos ver. O volume do cilindro agora. O volume do cilindro é dado por área da base vezes a altura, né? Igual do prisma? Igual do prisma. Só que agora a base é um círculo. Então eu tenho πr ao quadrado vezes o h, porque a minha base é um círculo. Então a minha área da base é πr ao quadrado, né? Então a gente relaciona uma coisa com a outra. Aí, relacionando uma coisa com a outra, a pergunta que eles fazem é a seguinte: tá, e esse π? O que eu vou fazer com esse π? Até que o Enem te diga, você não faz nada. Se ele disser para você, use π igual a 3, igual ele faz muito, você usa. Se ele disser, use π igual a 3,14, você usa. Se ele não disser nada, você não vai fazer nada. Você vai só seguir naturalmente. E o volume do cone, vamos ver? O volume do cone é calculado da mesma forma que calculamos o volume de uma pirâmide, né? Então, a área da base vezes a altura dividido por 3. 3, presta atenção. Isso mesmo. No caso da base aqui, também é um círculo. Então, no lugar do AB, πr ao quadrado, né? A mesma coisa, olha só. Isso mesmo. A área da base é πr ao quadrado, porque a nossa base é um círculo. Simples assim. Agora vamos de volume da esfera. É muita coisa, minha gente. Segura, peão. Vamos ver. O volume da esfera também é dado pelo raio da esfera, né? Só que agora
4πr ao cubo dividido por 3. Onde esse raio é o raio da esfera, tá bom? Uau! Beleza? Beleza. Então, nós fizemos o quê nessa aula? E aí foi feito bem ali, cadenciado, para que vocês pudessem organizar. Até porque eu lembro que no segundo ano nós fazíamos uma aula para conhecer os sólidos todos. Aí depois outra aula para calcular a área e aí separávamos prismas, pirâmides e tal. Depois outra aula para volume. Como nós não temos esse tempo todo útil, porque nós temos que trabalhar ainda para vocês do terceiro ano a geometria analítica. Ué, como assim? Além da plana, da espacial, ainda tem a analítica, que é quando você pega a plana e a espacial e joga no plano cartesiano, para ver o que acontece. Ainda tem essa. Por isso que não dá para ficar também... Segura, terceirão, que tem muita coisa pela frente. Mas aqui, ó, de muitas equações que temos, né, muita coisa se tira da geometria plana, né? Básicas do círculo, do retângulo, pelo raciocínio lógico a gente vai tirando, até porque o Enem ele não quer que você decore todas as fórmulas mirabolantes, ele quer que você entenda o processo que está acontecendo. Claro que se você souber as equações, facilita, né? Muito. Ah, eu lembro lá do volume da esfera, beleza, mas não é bem por aí que ele caminha, tá? Mas de todas essas equações, o bom é a gente fazer um mapa mental, né? Isso. Desenhar a figura e colocar, né, lado. a sua área de superfície, o seu cálculo de volume, e você vai anotando, porque isso vai facilitar a sua vida para poder desenrolar as atividades, né? Porque de todo jeito, quanto mais a gente fizer, mais apto a gente fica, né? Isso é interessante. Habilidoso. E se eu não sei desenhar, eu posso recortar a figura e colar? Pode, Então, pode. olha, recorta e cola. E aí já é um você recurso também. Vai ficar atento a alguns detalhes. Esse do pi. Se ele não disser nada, você deixa o pi normal. Na dúvida, você faz o quê? Você não ultrapassa. olha para o gabarito. Também. Aí você olha o gabarito. A, B, C, D, I. Como é que está no gabarito? Ih, está tudo número decimal. Então ele usou número decimal. Tem quantas casas decimais? Tem uma? Então ele usou 3,1. Tem duas? Usou 3,14. E às vezes o pi está lá na resposta, né? Nas alternativas, que o professor Maurício está dizendo. Então a gente vai caminhar conforme as alternativas estão né? Se está decimal, você sabe que vai ter que multiplicar. Se está com pi, deixa ele quieto, vai até o fim com ele. E tudo mais, tá? A gente não tem tempo para fazer exemplos muitos, né? Vamos fazer um, pelo menos? Vamos fazer um, porque a gente tem a paródia para cantar também. Então vamos fazer um exemplo com vocês? O nosso exemplo, a gente escolher um aqui de cone. Pode ser? Pode. Qual o volume aí, então? Em centímetros cúbicos de um cone de raio 7 e altura 12. Ah, tá. E o volume no cone é dado por área da base vezes a altura dividido por 3. Não, se assemelha com a pirâmide, né? Isso. E aí a gente pode fazer a altura, já sei que tá aqui, né? 12, não é? 12. Mas a área da base pode fazer separadinho? Eu gosto de fazer separadinho, assim, para não me confundir, ó. A área da base vai ser quem? πr ao quadrado. πr ao quadrado, né? A área da base. Vamos usar o pi 3? Ele nem falou nada, né? Pois é, aí nós temos um problema, porque olha só. Porque tem questões com 3 casas. Decimal e tem pi. questão envolvendo o pi. Vamos deixar com o pi por enquanto? Isso, aí se não for essa resposta, a gente multiplica, isso mesmo, boa ideia. Então vamos lá, quem é o raio? O raio é 7 ao quadrado vezes pi, então, certo? Certo. A área da base vai ser 7 ao quadrado. 49 pi. Ai, meu pi ficou estranho demais. 49 pi. Beleza? Beleza. 49 pi. Beleza. Então agora a gente vai voltar aqui para a nossa equação do volume e vamos colocar quem é a área da base? 49 vezes pi. Quem é a altura? 12. 12. E dividimos por 3. Podemos simplificar aqui se a gente quiser, né? Dá também, ó, simplifica, né? Vai dar 4? Vai dar 4, isso. 12 por 3, 4. E já vai ficar só 4 vezes 49. Isso. 4 vezes 49. Bom, 4 vezes 9? 50 ia dar 200. Tira 4, 196. Isso, então já achamos com aquela que envolve o pi. Olha aí que maravilha. Não precisamos nem multiplicar por 3,14 ou por 3 ou por 3,1 que seja, né? E aí nós temos um detalhe chamado de distrator. Olha lá na letra A, 196,2
314, porque o pi vale quanto? 3,14, né? Ele quer que a gente, né, como se a gente estivesse aqui botando a vírgula no pi e fizesse 3,14, verdade, né? Muito bacana, né? Essa aí foi um exemplo, né, que a gente escolheu aí o cone, mas poderia ter sido com cilindro, poderia ter sido com a esfera. E, claro, né, mais exercícios vão vir nas atividades de sala, tá? Mas não se preocupa não, tá? Tem porque os exercícios que vêm são do Enem. Enem. Terceiro ano tem que respirar Enem. Não tem jeito, tem que... E se, olha só, e se vocês tivessem seguido as nossas orientações... Lá do segundo ano. Lá do segundo ano, quando você olhar, você fala assim, ih, essa daqui eu já fiz. Essa daqui eu já fiz também. Mas beleza, eu tenho certeza que alguém fez. Até porque o feedback que chega é assim, eu gostei muito da aula, a aula foi muito legal, eu consegui passar no vestibular, eu consegui isso. Se fez é porque está desenvolvendo as nossas técnicas, né? Os nossos pedidos. Então isso é muito legal. Muito legal. Agora seria interessante, no terceiro ano, vocês vão fechar o ciclo ensino médio. Vocês podiam mandar os mapas mentais pra gente, né? Pra gente usar nas aulas, o né? ano que vem, a pessoa usando no ano que vem, sem usar mapa mental de ninguém. É de vocês. Nós temos uns alunos, né, da Escola Tupã, que mandaram vários mapas mentais, mas terceirão, manda para ficar gravado aqui o terceiro ano, tal, mapa mental. Verdade. Vamos de paródia? Vamos lá? Vamos. Então a gente vai cantar junto com vocês a paródia de geometria, que é chamada Dona Geometria. Olha lá, acho que dá pra gente ficar aqui com a letra, né? Aqui, vamos lá? Então, conhece a música Dona Maria? Vou tocar o violão, tá? Tá, faz de conta, né? Vamos lá, então. 1, 2, 3 e valendo! Estudar geometria é perfeito. Fique atento aos detalhes primeiro. Volume do prisma e cilindro faz. Área da base multiplica a altura e nada mais. Já no cone faço tudo direito. A pirâmide fica do mesmo jeito. A área da base vezes a altura. Mas dessa vez divide tudo por 3 e arrasa. Geometria, estou calculando noite e dia. É tanta equação que me arrepia. O que eu faço, ai meu Deus do céu. Uou, geometria, estou aprendendo essa magia. Quando fica fácil é alegria. Lúcia e Maurício vão tirar o chapéu. Com raciocínio sem usar o papel. Boa essa! De novo, vamos lá! Estudar geometria é perfeito. Fique atento aos detalhes primeiro. Volume do prisma e cilindro faz. Área da base multiplica a altura e nada mais. Já no cone faço tudo direito. A pirâmide fica do mesmo jeito. A área da base vezes a altura. Mas dessa vez divide tudo por 3 e arrasa. E aí vem a geometria, né? A gente calcula todo dia, tem muita equação, arrepia mesmo. Mas de cara a gente já vê que é possível, né? Quando a gente aprende, fica fácil, só alegria. E aqui você viu que ele resumiu mais ou menos os sólidos em 2 grupos. Em 2 grupos. Tirando a esfera, claro. Isso, a esfera. Ele pegou aqui, ó, os que tem 2 bases e os que tem 1 base. E aqui a gente tá falando do volume, tá? Volume, área da base e altura, área da base e altura dividido por 3. Verdade. E aí fica bem simples. Muito top. Legal, né? Com a paródia a gente vai longe, a gente aprende mais fácil, fica mais tranquilo, mas temos brincando com os números. Bora ver? Temos. Brincando com os números, qual será a perguntinha da aula de hoje? O que é o que é? Aparece uma vez no minuto, uma vez no mês, mas não aparece nenhuma vez no ano. Eu ia dizer o frio. O frio aparece. É raro, né? É raro, mas aparece aqui em Rondônia. Aqui em Porto Velho, você fala, porque tem regiões de Rondônia que admiram bastante, que vivem esse ar friozinho. Uma vez no minuto, uma vez no mês, mas nenhuma no ano. Isso, nenhuma vez no ano. Tá com vocês! É hora de resolver o nosso o que é, trazendo a resposta junto com as atividades de sala, né? Claro que quando a gente voltar, a gente vai fazer revisão, as resoluções e ainda dar a resposta para vocês. Mas eu acho que a maioria já tá percebendo, né? Já sabe, acho que já, né? Então, ficamos por aqui, mas já a gente tá de volta.